Salmo 90. Título: Oração de Moisés, homem de Deus. Muitas tentativas foram feitas para provar que Moisés não escreveu este salmo. Mas nós permanecemos impassíveis na convicção de que ele o escreveu. A condição de Israel no deserto é tão preponderantemente ilustrativa em cada versículo, e as mudanças, as expressões e as palavras são tão similares a muitas do Pentateuco, que as dificuldades sugeridas são, em nosso entendimento, tênues, como o ar em comparação com a evidência interna em favor de sua origem mosaica. Moisés era poderoso com as palavras assim como em Atos, e este salmo, nós cremos, é uma de suas profundas declarações dignas de serem colocadas ao lado de sua gloriosa oração registrada em Deuteronômio. Este é o mais antigo dos salmos e fica entre dois livros de salmos, como uma composição singular em sua grandiosidade e incomparável em sublime antiguidade. Muitas gerações de pranteadores ouviram este salmo quando estavam ao redor de uma sepultura aberta e foram consoladas. Mesmo sem terem percebido sua especial aplicação a Israel no deserto, e falharam ao não se lembrar da base muito mais elevada na qual os cristãos agora se colocam. Charles Haddon Spurgeon. O Salmo 90 pode ser citado como talvez a mais sublime das composições humanas, a mais profunda em sentimentos. O salmo mais elevado em concepção teológica, o mais magnificente em suas imagens. É verdadeiro em seu relatório sobre a vida humana como sendo conturbada, transitória e pecaminosa. É verdadeiro em sua concepção do eterno como soberano e juiz e, contudo, o refúgio e a esperança dos homens que, não obstante as mais severas provações de sua fé, não perdem sua confiança nele, mas que, em firmeza de fé, oram como se estivessem prevendo um período muito próximo de refrigério. Não há neste salmo mácula de orgulho e petulância, a blasfêmia semi-proferida da contestação maligna, ou citação da justiça ou bondade de Deus, que tão frequentemente derramaram uma coloração peçonhenta na linguagem daqueles que se retorceram em angústia, pessoal ou familiar. Isaac Taylor. Versículo 1. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Moisés, de fato, diz: ainda que sejamos errantes no deserto ululante, contudo encontramos no Senhor um lar, como nossos ancestrais encontraram quando saíram de Ur dos caldeus e habitaram nas tendas entre os cananeus. Não habitamos no tabernáculo ou no templo, mas no próprio Deus, e isto fazemos continuamente desde que há igreja no mundo. Não mudamos nossa habitação. Os palácios de reis desapareceram sob as mãos destruidoras do templo. Foram queimados com fogo e enterrados sobre montanhas de ruínas. Mas a raça imperial do céu nunca perdeu sua habitação legal. Charles Haddon Spurgeon. É uma expressão notável à qual não há semelhante na Escritura Sagrada, a de que Deus é um lugar de habitação. As Escrituras em outros lugares afirmam exatamente o oposto.
chamam os homens de templos de Deus, em quem Deus habita. O santuário de Deus é sagrado, diz Paulo, que sois vós. Moisés investe isso e afirma que somos habitantes e senhores nesta casa. Quando eu era monge e lia este salmo, frequentemente sentia a necessidade de precisar largar da leitura desse livro. Mas eu não sabia que estes terrores não se dirigiam a uma mente desperta. Não sabia que Moisés estava falando a uma multidão obstinada e orgulhosa, que nem compreendia nem se importava com a ira de Deus, nem se abatia com suas calamidades ou até mesmo com as perspectivas da morte. Martinho Lutero. Versículo 2. Antes que os montes nascessem, antes que estes gigantes anciãos lutassem para sair do útero da natureza, como seu temido primogênito, o Senhor era glorioso e autossuficiente. As montanhas para ele, ainda que grisalhas pela neve das eras, não passam de bebês recém-nascidos, coisas jovens cujo nascimento ocorreu ainda ontem, meras novidades da última hora. Charles Haddon Spurgeon. E se formassem a terra e o mundo, este Deus, ele diz, é o Deus que temos. A este Deus adoramos, a este Deus oramos. Ao comando dele todas as coisas criadas passaram a existir. Por que, então, deveríamos temer se este Deus nos ajuda? Por que deveríamos tremer com a ira de todo mundo? Sendo ele nosso lugar de habitação, não estaremos seguros ainda que os céus naufraguem? Pois temos um Senhor mais grandioso do que todo mundo. Temos um Senhor tão poderoso que, por sua palavra, todas as coisas passaram a existir. E, contudo, somos tão covardes que, se a ira de um único príncipe ou rei, não, de um único vizinho, deva ser suportada, nós trememos e curvamos o espírito. Porém, em comparação com este rei, todas as coisas em todo o mundo não passam de poeira levíssima, que com um breve sopro se move de seu lugar e não suporta permanecer imóvel. Desta forma, a descrição de Deus é consoladora e espíritos estremecidos devem olhar para esta consolação em suas tentações e seus perigos. Martinho Lutero. Versículo 3. Tu reduzes o homem ao pó. O corpo do homem é dissipado em seus elementos, e é como se ele tivesse sido esmagado e triturado até ser pó. Charles Haddon Spurgeon. Agostinho diz: caminhamos entre perigos. Fôssemos vasos de vidro, poderíamos temer menos perigos. O que é mais frágil que um vaso de vidro? No entanto, este é preservado e dura por séculos. Sendo assim, nós somos mais frágeis e instáveis. Leblanc. E dizes, tornai filhos dos homens, ou seja, tornem ao pó do qual foram retirados. A fragilidade do homem é forçadamente estabelecida. Deus o criou do pó e ao pó ele retorna pela palavra de seu Criador. Deus faz e o homem desfaz. Uma palavra criou e uma palavra destrói. Observe como a ação de Deus é reconhecida. Não é dito que o homem morre devido ao decreto da fé ou à ação inevitável da lei. Mas o Senhor é feito agente de tudo. Sua mão se volta e a sua voz pronuncia. Sem estes não deveríamos morrer. Nenhum poder na terra ou no inferno poderia nos matar. O braço de um anjo não pode salvar-me da sepultura. Miríades de anjos não podem
ali confinar-me. Charles Adam Spurgeon. Versículo 4. Pois 1000 anos, etc. Como para um homem muito rico, 1000 moedas de ouro são como 1 centavo. Assim, para o Deus eterno, 1000 anos são como um dia. John Albert Benjamin. O Santo Espírito se expressa conforme os métodos dos homens, para nos fornecer certa noção de uma duração infinita por uma semelhança adequada à nossa capacidade, sendo 1000 anos como um dia na vida de Deus. Então, assim como um ano na vida de um homem, são 365.000 anos para a vida de Deus. E como 70 anos são para a vida do homem, assim são 25.550.000 anos para a vida de Deus. Ainda assim, como não há proporção entre tempo e eternidade, devemos direcionar nossos pensamentos além disso tudo. Pois anos e dias mensuram somente a duração de coisas criadas e densas. Somente as que são materiais e corpóreas, sujeitas ao movimento dos céus, que faz os dias e os anos. Stephen Charnock. E como a vigília da noite, um momento que tão rapidamente como chega se vai. Há tempo limitado o suficiente em 1000 anos para que os anjos mudem as vigílias. Quando o seu milênio de serviço estiver quase chegando ao fim, será como se a vigília tivesse sido recém-estabelecida. Estamos sonhando durante a longa noite do tempo, mas Deus mantém a vigília constante. Em 1000 anos, nada são para Ele. Um exército de dias e noites devem ser combinados para formar 1000 anos para nós. Mas para Deus esse espaço de tempo não forma uma única noite, senão uma breve porção dela, sendo 1000 anos para Deus como uma única vigília da noite, o que deve ser a vida inteira do eterno. O que deve ser a vida eterna, a vida inteira. O que deve ser a vida inteira do eterno. Charles Haddon Spurgeon. As eras e as dispensações, a promessa a Adão, o compromisso com Noé, o juramento a Adão, a aliança com Moisés, esses não passaram de vigílias pelas quais os filhos dos homens tiveram que esperar em meio à escuridão das coisas criadas, até que a manhã das coisas não criadas alvorecesse. Agora vai alta a noite e vem chegando o dia. Um comentário simples sobre o livro de Salmos. Versículo 5. São como um sono. A quantos erros estamos sujeitos durante o sono? No sono, o prisioneiro muitas vezes sonha que está livre. Aquele que está livre sonha estar na prisão. O que tem fome sonha estar se alimentando de iguarias. O que está em necessidade sonha estar em grande abundância. Aquele que está em abundância sonha estar em necessidade. Quantos, durante o sono, pensaram, acreditaram ter conseguido para sempre aquilo que lhes era o melhor e, quando desfrutavam da esperança de posse vigente de algo excelente, ou começando a dele desfrutar, ou em meio à sua alegria, repentinamente despertaram, e então tudo se foi, e suas fantasias áureas desapareceram em um instante. Assim o é para o mal e a tristeza também. E não é exatamente assim na vida do homem? William Bradshaw. Como a relva que floresce de madrugada, como a grama é verde na manhã e feno à noite, assim os homens mudam da saúde à corrupção em poucas horas. Não somos cedros ou carvalhos, somos simplesmente pobre grama, que é vigorosa na primavera, mas não dura um verão inteiro.
O que há na terra mais frágil do que nós? Versículo 6. À tarde, murcha e seca. A foice acaba com o florescer dos campos de flores, e o orvalho à noite chora seu corte. Aqui está a história da grama semeada. Cresce, viceja e floresce, é cortada e se vai. E a história do homem não é muito mais do que isso. Charles Adam Spurgeon. Versículo 7. Pois somos consumidos pela tua ira. Este é um ponto disputado pelos filósofos. Eles procuram pela causa da morte, uma vez que, de fato, existem provas de imortalidade na natureza, que não podem ser desprezadas. O profeta responde que a causa principal não deve ser procurada no material, seja em uma avaria de fluidos ou numa falha do calor natural, mas que Deus, tendo sido ofendido pelos pecados dos homens, sujeitou essa natureza à morte e às outras infinitas calamidades. Portanto, os nossos pecados são as causas que trouxeram esta destruição. Por isso ele diz: somos consumidos pela tua ira. Moleros. Versículo 8. Diante de ti puseste as nossas iniquidades. Logo surgem as lágrimas. O pecado, do ponto de vista de Deus, deve gerar a morte. É apenas pela cobertura do sangue da propiciação que a vida vem a qualquer um de nós. Quando Deus estava abatendo as tribos no deserto, ele tinha as iniquidades do povo diante dele e, portanto, agiu severamente com eles. O Senhor não poderia ter suas iniquidades diante dele e não discipliná-los. E, sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. A rebelião à luz da justiça é obscura, mas a luz do amor é diabólica. Como podemos entristecer um Deus tão bom? Os filhos de Israel haviam sido retirados do Egito com mão elevada, alimentados no deserto pela mão liberal e guiados pela mão suave. E os seus pecados eram peculiarmente atrozes. Nós também, tendo sido redimidos pelo sangue de Jesus e salvos pela graça abundante, seremos verdadeiramente culpados se abandonarmos o Senhor? Que tipo de pessoas devemos ser? Como devemos orar intensamente por purificação de falhas secretas? Charles Adam Spurgeon. Meus ouvintes, se vocês estão dispostos a ver seus pecados como eles realmente são, se considerarem corretamente sua quantidade, magnitude e criminalidade, tragam-nos ao lugar santo, onde nada se vê, exceto o brilho da pureza incorrupta e o esplendor da glória não criada, onde o próprio sol seria somente um ponto escuro. E ali, em meio a este círculo de inteligências seráficas, com Deus infinito, derramando toda a luz de seu semblante ao seu redor, revejam suas vidas, contemplem suas ofensas e vejam como aparentam. Recorde-se de que Deus em cuja presença você está é o ser que proíbe o pecado, o ser de cuja lei eterna o pecado é a transgressão e contra quem todo pecado é cometido. Edward Payson. Versículo 9. Como um breve pensamento, a caldeia coloca, como um sopro de nossas bocas, no inferno. Daniel Creswell. Daniel Creswell. O que somos nós senão um sonho, vão que não tem existência ou ser, um mero fantasma ou aparição que não pode ser segurado,
Um navio velejando no mar que não deixa impressão ou vestígio algum. Poeira, vapor, orvalho de manhã, orvalho da manhã. Uma flor vicejando um dia e desaparecendo em outro. Sim, no mesmo dia floresce e seca. Mas meu texto acrescenta outra metáfora do voo de um pássaro. E nós voamos. Não andamos e corremos, mas voamos. O movimento mais rápido que qualquer criatura corpórea tem. Nossa vida é como o voo de um pássaro. Está aqui agora e some de vista repentinamente. O profeta, portanto, falando da rápida partida da glória de Efraim, a expressa desta forma: voará como ave. Oséias 9:11. E Salomão disse o mesmo das riquezas: fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Provérbios 23:5. Davi deseja ter asas de pomba, para que pudesse voar e descansar, e bons motivos ele tinha, pois sua vida é tão curta quanto miserável. Thomas Washburn. O hebraico é diferente de todas as versões. Consumimos nossos anos, que hemorrege como um gemido. Vivemos uma vida moribunda, chorosa e queixosa, e no fim de tudo, o gemido será sua finalização. Adam Clarke. A tradução Vulgata coloca: nossos anos passam como os da aranha. Isso sugere que nossa vida é tão frágil como o fio da teia de uma aranha. A teia da aranha é organizada de maneira muito curiosa. Mas o que pode ser mais frágil? No que há mais sabedoria que na complicada estrutura do corpo humano? E o que pode ser mais facilmente destruído? O vidro é granito se comparado com a carne, e vapores são rochas se comparados com a vida. Charles Haddon Spurgeon, versículo 10. Em havendo vigor a 80, neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. A força atípica que excede os 70 anos cai sobre o homem envelhecido, em uma região onde a vida é cansaço e pesar. A força da idade avança, seu auge e orgulho não passam de labuta e tristeza. Qual deve ser a sua fraqueza? Ofegante buscando fôlego. Ofegante buscando fôlego. O que fazer para mover-se? Que enfraquecimento dos sentidos. Que compreensão esmagadora de fraqueza. Os dias maus chegaram e os anos em que um homem clama: nestes eu não tenho prazer. O sol está se pondo e o calor do dia se acabou, mas doce é a calma e o frescor do anoitecer, e o dia justo se desvanece, não numa noite escura e sombria, mas em dia eterno, glorioso e sem nuvens. O mortal se extingue para dar espaço ao imortal. O idoso cai no sono para acordar na região de juventude perene. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. O cabo é cortado e a embarcação veleja no mar da eternidade. A corrente é corrompida e a águia se eleva para seu ar nativo acima das nuvens. Moisés pranteou pelos homens ao cantar assim, e de fato devia. No momento em que todos os seus companheiros caíram a seu lado. Charles Haddon Spurgeon. No Eton, ou Conselho reunido em Nortúmbria, em Godmudigahan, nome atual Godmahan, para debater sobre a missão de Paulinus, o rei foi abordado por um conde pagão, um dos homens mais importantes da corte. A vida atual do homem, ó rei, pode ser comparada a quando estás
sentado para jantar com seus condes e nobres no inverno. O fogo cintila na lareira e aquece a sala. Do lado de fora, graça uma tempestade de vento e neve. Um pardal entra por uma porta de seu salão e rapidamente sai por outra. Por um curto momento, enquanto ele está aqui dentro, está ileso da rajada invernal, mas este breve momento de felicidade acaba. Ele retorna àquela rajada invernal de onde veio e desaparece de vista. Assim é a breve vida do homem. Não sabemos o que aconteceu antes dela e somos completamente ignorantes com relação ao que a seguirá. Contudo, se esta nova doutrina compreende algo mais seguro, merece ser seguida. Crônica de Bede. Versículo 11. Quem conhece o poder da tua ira? Ninguém de fato. E a menos que este poder possa ser conhecido, deve permanecer tão indescritível quanto o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. John Bunyan. Moisés aqui, acredito eu, quer dizer que é um temor santo de Deus, e somente isso, que nos faz sentir verdadeira e profundamente a sua ira. Nós vemos que os réprobos, ainda que sejam severamente punidos, se irritam muito pouco, reagem contra Deus, se exasperam, ficam estupefatos, como se estivessem endurecidos contra todas as calamidades, tão distantes estão de serem submissos. E ainda que estejam repletos de angústia e clamem em alta voz, a ira divina não penetra seus corações a ponto de abater seu orgulho e furor. Somente o entendimento dos piedosos é ferido pela ira de Deus, e estes nem esperam pelos relâmpagos do Senhor, aos quais os réprobos resistem com o pescoço de ferro endurecido, mas tremem no exato momento em que Deus move o seu dedo mínimo que seja. Isso eu considero ser o verdadeiro significado dado pelo profeta João Calvino. Nenhum homem conhece o poder da ira de Deus, porque esse poder nunca antes se colocou em ação em total amplitude. Não há, então, medida para a ira de Deus, nenhum padrão pelo qual possamos estimar sua intensidade. Não há medida ou padrão fixos, mas há uma variável. O temor que o perverso tem de Deus é uma medida da ira de Deus. Há certo temor e pavor desse Deus em cuja imediata presença sente-se estar prestes a ser conduzido que, mesmo aqueles que muito amam e mais o encantam, encolhem-se diante da impetuosidade de seu olhar e do caráter aterrador de seu discurso. Henry Melville. E a tua cólera, segundo o temor que te é devido. As santas escrituras, quando retratam a ira de Deus contra o pecado, nunca usam uma hipérbole. Seria impossível exagerar neste caso. Quaisquer que forem os sentimentos de temor piedoso e tremor santo que possam mover o coração brando, ainda assim nunca será tocado demais. Além de outras considerações, a grande verdade da ira divina, quando mais poderosamente for sentida, nunca impressiona a mente com a solenidade excessiva com relação ao resultado legítimo de tal contemplação. O que o poder da ira de Deus é no inferno, e o que seria na terra, se não fosse freado pela misericórdia, nenhum vivente pode conceber exatamente. Os pensadores modernos atacam Milton e Dante, Bunyan e Baxter, por sua terrível imagética,
Mas a verdade é que nenhuma visão de poeta ou denúncia de profeta santo pode jamais alcançar a temível altura dessa grande alegação, muito menos ir além dela. Charles Haddon Spurgeon. O medo não passa de um espelho que você pode alongar e ampliar indevidamente. E a ira se alonga e amplia na mesma medida, ocupando o espelho com novas e ferozes formas de desperdício e pesar. Nós os alertamos então contra toda noção apreciativa e bajuladora de que o medo possa exagerar a ira de Deus. Afirmamos a vocês que quando o medo tiver feito seu pior, não poderá em grau algum aproximar-se à ira que retrata Henry Melville. Versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias. Moisés nos envia a Deus para recebermos ensinamento. Ensina-nos, não como o mundo ensina, ensina-nos. Não um mestre insignificante, não uma escola inferior, não o próprio Moisés, exceto quando declara a palavra de Deus e se torna o professor que nos leva a Cristo. Não os profetas, não os próprios apóstolos, nem os antigos santos, exceto quando falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Este conhecimento não vem de carne ou sangue, mas de Deus. Ensina-nos. E assim diz Davi: ensina-me, Senhor, do teu caminho, e andarei na tua verdade. E consequentemente temos a promessa de nosso Senhor a seus discípulos, o Espírito Santo, que nos ensinará todas as coisas. Charles Richard Sumner. Aprimore o tempo em tempo, enquanto perdura o tempo, pois todo o tempo não é nada, quando o passado é o tempo. Richard Pigott, em A Vida do Homem simbolizada pelos meses do ano. Numeremos nossos dias por nossas orações diárias. Numeremos-los por nossa obediência diária e atos diários de amor, pelas memórias que eles trazem de homens santos que chegaram à paz do seu Salvador e pelas esperanças que são entrelaçadas com eles de glória e graça vencidas por nós. Um comentário simples sobre o livro de Salmos. Para que alcancemos coração sábio. Uma vida curta deveria ser sabiamente gasta. Não temos tempo suficiente à disposição para justificar o desperdício de meros 15 minutos. Também não temos garantia de vida suficiente para justificar procrastinarmos por um momento sequer. Se fôssemos sábios de coração, veríamos isto, mas a simples sabedoria de mente não nos guiará acertadamente. Charles Haddon Spurgeon. Agostinho diz: nunca poderemos agir assim, a menos que consideremos todos os dias como o nosso último. Muitos colocam o dia mal muito adiante. Recusam-se a deixar a terra quando a terra está prestes a deixá-los. William Sacking. Mesmo quando você contempla o perverso, o modo como aplicam seu coração à perversidade, quão rapidamente prosseguem, quão fácil e velozmente tornam-se perfeitos maledicentes, bêbados, profissionais, enganadores astutos. Assim, se você pudesse aplicar o seu coração tão minuciosamente ao conhecimento e à bondade, poderia se tornar como o apóstolo que o ensinou. Assim aprendemos como aplicar o conhecimento que pode nos beneficiar. Não a nossos ouvidos, como aqueles que simplesmente ouvem sermões. Não às nossas línguas, como aqueles que jogam conversa fora sobre religião. Mas a nosso coração, para que possamos dizer como a Virgem: a minha alma engrandece ao Senhor. Lucas capítulo 1. E o coração o aplicará ao ouvido e à língua. Como Cristo disse, a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12, 34, Henry Smith.
De todas as regras aritméticas, esta é a mais difícil: numerar nossos dias. Os homens conseguem numerar seus rebanhos de bois e ovelhas. Podem estimar os rendimentos de suas propriedades e fazendas, e com incômodo mínimo contar suas moedas. Contudo, são convencidos de que seus dias são infinitos e inumeráveis e, portanto, nunca começam a contá-los. Thomas Team. O quê? Não há o suficiente que nos faça sentir nossa fragilidade sem uma verdadeira percepção sobrenatural? O quê? Não há lições o suficiente sobre essa fragilidade sem nenhum novo ensino do alto? Vão aos seus cemitérios, onde todas as idades pronunciam-se a todos os níveis. Precisaremos de mais para provar a incerteza da vida? Vão às suas famílias enlutadas e onde não as encontraremos? Nesta é o velho, naquela é o novo, ambos removidos pela morte, e não há eloquência nas lágrimas para convencer-nos de que somos mortais. Poderia acontecer de, pisando todos os dias na poeira de nossos pais e encontrando todos os dias funerais de nossos irmãos, não estaríamos praticamente ensinados a contar os nossos dias? Ou precisaremos que Deus imprima a verdade em nossos corações por meio de alguma operação especial de seu Espírito? A busca principal da vida deveria ser a obtenção de um conhecimento experiencial de Cristo, por quem reinam os reis e os príncipes decretam justiça, cujas delícias estão com os filhos dos homens, e que declara: o que me acha vida e alcança o favor do Senhor. Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Davi nos Salmos e Salomão, seu filho, nos Provérbios, manifestaram, como que profetizando, o Messias com a sabedoria hipostática, união das naturezas humanas e divina na pessoa de Cristo, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. J.N. Coleman. Versículo 14. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, considerando que devem morrer e morrer muito em breve. O salmista suplica, considerando que devem morrer e morrer muito em breve. O salmista suplica por imediata misericórdia sobre si e seus irmãos. Os bons homens sabem como transformar os mais obscuros testes em alegações diante do trono da graça. Aquele que tem o coração voltado apenas à oração jamais precisará ficar sem rogos em suas preces. Moisés busca por isso sinceramente e, conforme caía o maná pela manhã, ele suplicava ao Senhor que enviasse imediatamente o seu favor recompensador, para que durante todo o curto dia da vida eles sejam dele repletos. Charles Haddon Spurgeon. Uma alma pobre e faminta, sob a percepção da ira, prometerá a si mesma a felicidade eterna, se mais uma vez puder apenas encontrar o que antes sentira. Isto é, um doce suprir da sensível misericórdia de Deus para consigo. David Dixon. Este é sempre em todos os lugares o clamor da humanidade. E que insólito clamor é, quando refletimos sobre ele, irmãos. O homem é descendência de Deus, criado à sua imagem. Ele está no topo da criação terrestre. Na terra ele é inigualável. Possui capacidades admiráveis de pensamento, sentimento e ação. O mundo e tudo o que nele há foi formado em completa e bela adaptação para o seu ser. A natureza parece
estar sempre o chamando com milhares de vozes para alegrar-se e regozijar-se, e contudo, ele está insatisfeito, descontente, miserável. Isto é algo muito insólito, incomum com relação a qualquer teoria referente ao caráter e à condição do homem, exceto aquilo que é fornecido pela Bíblia. E não é somente um testemunho da ruína de sua natureza, mas também da insuficiência de tudo o que é terreno e sua capacidade de satisfazer os anseios do homem. Charles M. Merry. Versículo 15. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Ninguém pode alegrar o coração como o Senhor, ó Deus. Portanto, assim como nos entristeceste, agrada-te de nos alegrar. Enche o outro lado da balança, que as tuas dispensações sejam proporcionais. Dá-nos o cordeiro, já que nos enviaste as ervas amargas. Torna os nossos dias tão longos quanto as nossas noites. A oração é genuína, infantil e repleta de significado. Além disso, fundamentada em um grande princípio de bondade providencial, pelo qual o Senhor coloca o bem contra o mal em medida adequada. As grandiosas provações nos capacitam a carregar alegrias grandiosas e podem ser consideradas como mensageiras de extraordinária graça. Deus, que é grandioso em justiça quando castiga, não será pequeno em misericórdia quando abençoa. Ele será grandioso durante todo o processo. Apelemos a Ele com fé inexitante. Charles Adam Spurgeon. Versículo 16. E a seus filhos a tua glória. Com que ardor clamam os homens bons por teus filhos. Eles suportaram muito de aflições pessoais, se for necessário, mas tenha certeza de que seus filhos conhecerão a glória de Deus e por ela serão guiados a servi-lo. Ficamos satisfeitos com a obra se nossos filhos simplesmente virem a glória que dele resultará. Semeamos alegremente se eles puderem colher. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 17. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Nós somos transitórios, mas a obra do Senhor permanece. Ficamos satisfeitos em morrer contanto que Jesus viva e seu reino cresça. Considerando que o Senhor permanece para sempre o mesmo, confiamos a nossa obra em suas mãos e sentimos que, por ser muito mais obra sua do que nossa, Ele lhe garantirá a imortalidade, quando tivermos definhado como grama nosso santo serviço, como ouro, prata e pedras preciosas, sobreviverá ao fogo. Quando tivermos definhando como grama nosso santo serviço, quando tivermos definhando como grama nosso santo serviço, como ouro, prata e pedras preciosas, sobreviverá ao fogo. Charles Haddon Spurgeon.